Nós já tivemos esse estudo aqui na igreja, certamente alguns de vocês se lembram, mas houve um pedido para ter de novo, porque há pessoas novas que não acompanharam. Então eu achei justo, aproveitando esse intervalo aí entre grandes séries, e como o tema está relacionado também à responsabilidade dos pais quanto aos filhos, nós repetirmos esse estudo, tá? Então ele vai tratar da bênção que é você ter as crianças participando do culto, ok? Vamos orar então. Pai Santo, te agradecemos mais uma vez pela bênção que é estarmos aqui adorando o Teu nome, recebendo a Tua palavra, ó Pai, recebendo os ensinos agora na escola dominical, e pedimos que o Senhor nos abençoe, que a nossa mente, o nosso coração estejam submissos à Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a descartarmos ensinos e práticas que não têm base bíblica, para que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, tem havido um desvio desse assunto no meio evangélico. São muitas as igrejas, mas muitas mesmo as igrejas, que em algum momento do culto pedem para as crianças saírem para ter um chamado culto infantil fora do culto normal, tá? Então são muitas as igrejas que têm feito isso. Esse é um fenômeno em termos de história bastante recente, tá? Começou ali pelos anos 80, no máximo, retroagindo nos anos 80, tá? Eu mesmo, nos anos 80, era criança, não me lembro disso na minha época, tá? As crianças sempre ficavam no culto. Foi a partir daí dos anos 80 que algumas igrejas começaram a tirar as crianças para um culto infantil, e isso cresceu, e eu arriscaria dizer que hoje mais de 90% das igrejas fazem isso. Então, muitas igrejas, na hora do sermão, retiram as crianças, e aí ficam só os adultos. Isso é uma inovação que surgiu sem base bíblica, porque se você pegar dos anos 80 para trás, as crianças sempre acompanhavam no culto, e nunca houve isso. Então a gente vai entrar em todos esses aspectos. É um assunto que para muitos pode parecer bastante novo, né? Porque a prática geral é diferente, mas eu convido você a repensar o teu posicionamento à luz do que eu devo mostrar nesta manhã. Então, a pergunta é: por que crianças devem participar de todo o culto? Porque foi Deus quem inseriu as crianças na vida religiosa de Israel. Em Israel, cultuar a Deus, servir a Deus, era assunto de criança também. Você se lembra que no 8º dia de vida, o bebezinho, né? Pense numa criança de 8 dias de vida, é muito pequenininho, ele já era admitido como parte do povo de Deus por meio da circuncisão. 8º dia de vida, já passava a ser parte da igreja. As meninas não eram recebidas por motivos óbvios, né? Circuncisão é algo feito no menino, elas eram recebidas por representação. Na nova aliança é o batismo que substitui a circuncisão, e aí meninos e meninas sem representação, né? São inseridos automaticamente. Mas note que você vai ter algumas festas, inclusive em Israel, em que a criança tinha participação ativa. Por exemplo, na Páscoa, a lei previa que uma das crianças da casa deveria perguntar para o pai: o que está acontecendo? E aí o pai contava toda a história da libertação do povo de Deus no Egito. Então, as crianças no Antigo Testamento, elas não eram fora da igreja, elas estavam dentro da igreja, participando ativamente. Veja, crianças então como povo de Deus. No Antigo Testamento, ao 8º dia de vida, o menino entrava formalmente no povo de Deus por meio da circuncisão, conforme estabelecido em Gênesis 17. No Novo Testamento, a entrada da criança no povo de Deus passa a ser pelo batismo. Em Colossenses, Paulo diz que a circuncisão é o batismo
é o batismo, né? Abra lá, Colossenses 2, 11 e 12. A circuncisão de Cristo é o batismo. Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também, verso 11, nele também fostes circuncidados, e deixe-me parar aqui. Colossos é uma cidade da Ásia Menor que não tem a ver com Israel, não são judeus aqui. E aí Paulo está dizendo, vocês também foram circuncidados. É possível que os leitores tenham pensado, opa, nós não. Mas ele continua, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ei, Colossenses, vocês também foram circuncidados. Nós não, Paulo. Sim, não foi por mãos que vocês foram circuncidados, mas no despojamento do corpo da carne, na conversão, tendo sido sepultados no batismo. Então, o batismo é agora a forma de admissão dos crentes à igreja, e no Antigo Testamento as crianças eram admitidas. No Novo Testamento seria muito estranho. Imagine, vamos pensar na conversão de um judeu no Novo Testamento. Muitos judeus se converteram, é óbvio. Então, o judeu sempre teve as crianças na igreja, na circuncisão elas já entravam. Agora imagine se os apóstolos batizassem só os adultos e dissessem, as crianças não. As crianças não podem entrar no povo de Deus, só quando elas crescerem, tiverem idade suficiente para crer. Isso seria absurdo. As crianças sempre fizeram parte do povo de Deus. Então, no Novo Testamento, você tem batismos de famílias inteiras. Batismos de famílias inteiras. Toda a sua casa recebeu a Cristo e foram batizados. E achar que numa família inteira não havia crianças seria contralógico, né? Nos nossos dias é possível que uma casa não tenha crianças, mas no Antigo Testamento, geralmente eram muitas crianças, né? 10, 12, 15, 18, tá? Era muita gente. E o texto de Atos 2, 38 e 39 repete a linguagem de Gênesis 17. Veja lá, Atos 2, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então isso aqui, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, é um eco de Gênesis 17, quando a circuncisão foi feita para os pais e também para os filhos, é óbvio, né? A ordem foi que Abraão fosse circuncidado e circuncidasse a todos da sua casa. A Confissão de Fé de Westminster diz que a igreja visível consiste de todos aqueles ao redor do mundo que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então os filhos, por um preceito bíblico, fazem parte do povo de Deus. Alguns textos agora que mostram que lá no Antigo Testamento as crianças participavam da leitura da lei, de tudo o que acontecia. Josué 8,35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Na leitura da lei, os meninos estavam lá. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Na leitura da lei, as crianças estavam ali presentes, sim. Elas não estavam num lugar à parte fazendo uma atividade de criança. Elas estavam ali ouvindo a lei. Nas festas religiosas, eu mencionei a Páscoa, né?
Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. No Antigo Testamento, a Páscoa era feita em casa. No Novo Testamento é que ela vai para o templo. Mas no Antigo Testamento era feita em casa com as crianças, todo mundo ali participando. Êxodo 13: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então havia a prescrição de que os filhos participassem das festas religiosas. Crianças em cultos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, que tendes conosco más intenções. Moisés dizendo: vamos todos, com filhos e filhas. Joel 2, 15 e 16: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Até as crianças de peito eram chamadas para as solenidades ali em Israel. Mais textos: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, neste momento de confissão de pecados, o povo inteiro foi e as crianças estavam junto. Elas não estavam separadas fazendo uma atividade, elas estavam ali juntas. Veja que interessante esse texto, esses dois textos, Efésios 6:1 e Colossenses 3:20. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Por que eu coloquei esses textos aqui? Pelo seguinte: essa é uma parte, tanto da carta de Paulo aos Efésios, quanto de Paulo aos Colossenses, em que Paulo vai falar com os filhos, com as crianças, tá? E o que Paulo está pensando? Ali no Novo Testamento, irmãos, o povo da igreja não tinha a Bíblia impressa, tá? A imprensa, ela surgiu no final da Idade Média, com Gutenberg, tá? Então, antes disso, tudo que se tinha era cópia à mão. E, pensando em cópia à mão, na igreja de Éfeso, as pessoas não tinham, cada um tinha uma cópia da carta de Paulo, não era assim. Quando Paulo mandava uma carta para uma igreja, o líder da igreja, o presbítero, pegava aquela carta, reunia o povo, no dia do Senhor eles já estavam reunidos, abria aquela carta, eu estou pensando aqui num pergaminho, né? Num papiro, que é o pai do papel, era um material mais grosso, tá? Abria aquela carta, o povo reunido lia a carta inteira. Então você pode imaginar os crentes de Éfeso, todos reunidos, todo mundo. O presbítero recebeu a carta, ele lê a carta inteira de Paulo, as pessoas vão gravar na mente e no coração. Ele enrola de novo a carta e manda para outra igreja, porque algumas das cartas eram circulares. Por exemplo, na Galácia, você não tinha uma igreja só, você tinha as igrejas da Galácia. Em Éfeso, tudo indica também, algumas das cartas eram circulares, o presbítero lia, enrolava e mandava adiante. Note, para Paulo ter escrito uma mensagem direto para os filhos, o que isso pressupõe?
Ele sabia que na leitura da carta as crianças estariam presentes, como sempre foi o costume, tá? Nunca teve separação de crianças no momento do culto. As crianças sempre estiveram juntas. Isso em Éfeso, isso também em Colossenses, ok? Crianças recebendo ensino. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54, 13. Novo Testamento. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O texto não é claro, mas tudo indica, quando Jesus estava falando dos seus ensinos, crianças estavam ao redor. E aí Jesus chamou uma criança. Não dá a impressão de que a criança está longe. Manda buscar uma criança. Não, ele chama uma criança que estava ali, ouvindo. Evangelho também é para criança. Estava ouvindo e Jesus chamou. É o mesmo caso aqui. Trouxeram, aqui na verdade é diferente, porque trouxeram as crianças, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos acharam que as crianças iam atrapalhar Jesus de alguma forma, e Jesus falou: não, pode deixar vir as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Crianças e o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo já fala com crianças? Esse é um ponto, né? Às vezes as igrejas retiram crianças do culto porque dizem assim: não, a criança não vai entender, ela precisa ir para um lugar que fale na linguagem dela. Aí dá vontade de perguntar: você já ouviu falar no Espírito Santo, que faz com que nós entendamos a palavra? Você crê que se entrar um não crente aqui na igreja, o Espírito Santo pode fazer entender a palavra? Você crê assim? Eu creio de todo o meu coração. E como é que os nossos filhos não podem entender a palavra? O Espírito Santo não age no coração dos nossos filhos? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus dizendo que a Jeremias, ele já o conhecia antes que eu te formasse no ventre materno. Ali, como diria o Salmo 139, a substância ainda informe. Lucas 1,41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quem foi essa criança que estremeceu no ventre? João Batista. Então, uma criança no ventre sendo alvo de uma operação espiritual. Aqui não é Bíblia, mas é o depoimento de um pastor. Depois eu vou indicar o vídeo. Don Clister. Ele escreveu o seguinte: eu tenho um amigo no estado da Pensilvânia que teve 6 filhos, e para cada um deles a mãe começou a ler a Bíblia desde o momento em que ela soube que estava grávida. E eu ia visitar a casa deles e ela estava lá, sentada com o bebê dentro da barriga, em uma cadeira de balanço, lendo a Bíblia para sua criança ainda não nascida. E nós diríamos que isso é uma perda de tempo. E eu perguntei a ela: você acha que isso ajuda? E ela respondeu: se ajuda a mim, como é que não vai ajudar a criança? O que pode acontecer de pior? A criança ouvir Bíblia demais? Quer dizer, vai fazer algum mal essa mãe lendo a Bíblia todos os dias? Mesmo que, é claro, a criança ali no ventre, ela não tem a capacidade, mas tudo que a mãe come na gravidez ou bebe influencia a criança lá dentro, não influencia? E quanto a emoções, influencia também? Então, está respondido, né? Uma mãe que está alimentando-se da palavra de Deus, mal ela não está fazendo para esse bebê que está no ventre. Sim. É muito interessante, né, que alguns personagens
que Deus usou muito na história tiveram uma influência da mãe muito marcante, né? John Wesley foi um deles. Muito bem. Tendo visto esta primeira parte de que na Bíblia, sim, presbítero. Boa lembrança, boa lembrança. Samuel ainda garoto e Deus falava com ele, né? Samuel, Samuel, ainda garoto, uma boa lembrança. Então, Deus não trata só com adultos. A mensagem que Deus deu para Samuel é bastante complexa. É verdade. Então, Deus trata com crianças. Crianças fazem parte do povo de Deus. Quais seriam os benefícios de as crianças participarem do culto público, o culto inteiro com os pais? Primeiro, ser fiel à palavra, tendo a família da aliança reunida para cultuar. Por que ser fiel à palavra? Porque, irmãos, nós não temos base bíblica para retirar as crianças do culto. Não temos base bíblica. Nós não cremos que tudo o que acontece no culto tem que ter base bíblica. Eu não posso trazer um elemento novo aqui. Irmãos, eu trouxe uma novidade para o nosso culto. Aí você fala assim, pastor, qual é a base bíblica? Não tem. Então, não cabe. Tudo o que a gente faz no culto tem que ter base bíblica, tá? Então, qual é a base bíblica para nós tirarmos crianças do culto? Há algum versículo que mostra que as crianças foram tiradas do culto por algum motivo? Nada, zero, meus irmãos. Então, se nós queremos ter um culto fiel, nós não temos autorização de tirar as crianças do culto, tá? Primeiro, cumprir a palavra. No culto tem que ter fidelidade à palavra. Segundo, ser coerente com a história da igreja, que nunca teve culto infantil. Como eu mencionei, no máximo começou nos anos 80. Antes dos anos 80 não havia isso. As crianças sempre estavam com os pais. No Brasil foi assim. A Igreja Presbiteriana começa em 1859 aqui no Brasil com Ashbel Green Simon, com 12 de agosto. Você não tem nenhum registro, isso é absurdo, as crianças sempre estavam lá. Mas se você sair do Brasil e for para os outros países e pensar nos outros países, no culto, também não existia essa separação. Época pós-reforma Westminster, época da reforma, igreja primitiva, nada, zero. Essa é uma invenção bastante recente, tá? Terceiro, expor as crianças ao meio de graça, que é a pregação da palavra. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas aí você me diz, mas pastor, quando a criança está no culto infantil, fora aqui do culto geral, ela também está sendo exposta à palavra. É verdade. Nem sempre, né? Deixe-me abrir aqui um parênteses. Eu tenho um filho que uma vez eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo, uma grande igreja, e esse filho nunca ia para culto infantil, né? Não vou mencionar nomes aqui, mas numa dessas ocasiões eles o povo da igreja insistiu tanto que aí eu e Vivian, né, a gente ficou naquela situação. Tá bom. Aí foi. Aí eu estava na igreja para pregar, preguei e tal. Aí depois do culto a criançada veio. E aí ele nos contou o que ele fez no culto infantil. Jogou bola, futebol. O povo cultuando na igreja e eles lá no salão jogando bola na hora do culto. Então, em muitas igrejas que tiram as crianças do culto, é para assistir um filminho, para assistir Esmilinguido, aquela formiguinha, para pintar uns caderninhos. É lúdico. Tem igrejas que fazem de fato, contam histórias bíblicas, mas gente, é diferente. Escola dominical é diferente de culto, ok? O culto é um momento em que o povo de Deus está reunido, que repete as circunstâncias de Gênesis 1. O que aconteceu em Gênesis 1?
a palavra de Deus sendo pregada e criando, e o Espírito Santo como aquele executivo da Trindade. Segundo o versículo da Bíblia, o Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. Então, no culto, nós temos as mesmas condições de Gênesis 1. A palavra de Deus, que não volta vazia, está sendo pregada e o Espírito Santo está aplicando nos corações. Como é que você vai tirar a tua criança deste ambiente? Para assistir esmilinguido? Para jogar bola? Não podemos. É um momento dos meios de graça. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está falando nos corações. Deixe as tuas crianças aqui, não tire de jeito nenhum. Lá tem também tem. Também tem. Não, eu acho que lá é mais fraco do que aqui, tá? Eu tenho vários colegas que testemunham que lá é mais fraco, mas eu não sei. Presbítero Marcos tem conhecimento se isso acontece nas igrejas? Nos Estados Unidos, em igrejas fora do Brasil, será que o senhor tem conhecimento desse costume? Eu sei de igrejas que retiram crianças e igrejas que não retiram. Né? Então, essa é uma parte Retira? generalizada. Mas depende muito do tipo de igreja também, ou qual é a doutrina que é representada. Nas igrejas ortodoxas, bíblicas, usualmente as crianças. As crianças ficam, né? Eu creio que em igrejas de brasileiros especialmente, a prática acabou indo, né? Retira também, né? Então, veja, você não pode... Olha, de novo, a gente volta ao que já falamos em aulas anteriores. Você entender o que é culto é essencial. Se você acha que culto é apenas uma reunião de crentes para cantar, agora, se você sabe que culto é o momento em que o povo de Deus está reunido para entrar no Santo dos Santos, aí o teu conceito de culto bíblico é bastante elevado para você ousar pensar em tirar as crianças deste momento, tá? Seria totalmente absurdo você tirar crianças de quando Deus está falando, o Espírito está operando. Quarto lugar, aqui a foto do pastor John Piper. O texto é dele: ensinar criança a cultuar vem dos pais. E ele diz num belíssimo artigo sobre o assunto: cultuar é a coisa mais valiosa que o ser humano pode fazer. O efeito de 650 cultos que uma criança vai com o pai e a mãe entre as idades de 4 a 17 é incalculável. Eu não sei a conta que ele fez, eu acho que ele fez a conta desse intervalo de idades vezes os domingos. Eu acho que ele considerou um culto por domingo, tá? Então, se você pensar em 2 cultos por domingo, é o dobro. Veja o efeito de uma criança que na sua vida ela vai ter participado de pelo menos 650 cultos. Eu acho que ela vai aprender a cultuar, não vai? É um efeito impressionante, tá? E essa é uma linha de argumentação do John Piper. Você ensina crianças a cultuar cultuando com elas aqui. É a melhor escola. Propiciar à criança a oportunidade de adoração. Veja, o argumento para tirar crianças do culto, já vimos, não é bíblico, mas ele é psicológico. Ele diz assim: a criança tem que aprender na idade dela, com uma linguagem apropriada à idade dela, que é o que a gente faz na escola dominical, para ensino, ok? Mas isso é desconsiderar que culto não é só pregação da palavra, culto é adoração. Metade do culto é adoração. Então, se você tira a criança na hora da adoração, ela vai aprender a adorar onde? Como? É na adoração que ela tem que aprender a adorar. E não apenas aprender, adorar de fato, né? Se você tira a criança da adoração, quando é que ela vai realizar isso que é tão importante na vida do ser humano? Nós nascemos para adorar. Então não prive a tua criança de fazer isso, de adorar.
6. Desafiar os pregadores a usar linguagem simples no púlpito. Isso é bem interessante, né? Se um pregador sobe no púlpito e só vê adultos, ele pode usar um tipo de linguagem para adultos. Agora, quando eu subo, outro pregador sobe nesse púlpito e vê crianças e adolescentes, opa, a gente pensa nas crianças. Vocês viram que eu trouxe um conto nesta manhã do Sproul? As crianças entenderam, não tenho dúvida. Na verdade, as crianças entenderam tudo porque o Espírito Santo ajudou no entendimento. Mas quando você tem crianças no ambiente, você vai até pensar na linguagem, né? Será que as crianças vão entender isso? Entendem por causa do Espírito Santo, mas o pregador, tendo a consciência de que há crianças ali, ele pode modular também a sua linguagem. Então isso ajuda também todo mundo, né? Porque se o pregador prega de um jeito que até as crianças vão compreender, o povo inteiro vai compreender. Gerar aplicações para crianças no sermão. De vez em quando, algum seminarista, ele no sermão se dirige às crianças, com aplicações para as crianças. Então isso é um benefício também. Incentivar os pais a realizar o culto doméstico, que é o melhor instrumento para as crianças se prepararem para o culto público. E aqui que nós temos a ligação com o estudo da semana passada, que foi sobre culto doméstico. As crianças mais comportadas na hora do culto são aquelas que têm culto doméstico em casa, tá? Às vezes eu vou pregar em outras igrejas e aí você tem umas crianças que o culto está acontecendo e elas estão correndo de um lado para o outro, fazendo bagunça. Eu já sei, não tem culto doméstico. Porque crianças que têm culto doméstico em casa, elas são treinadas. Elas sabem que na hora da oração é para fechar os olhinhos. Na hora que o pai em casa ou o pastor na igreja está expondo a palavra, é para ficar quieto, é para prestar atenção. Então, o melhor treinamento para culto é o culto doméstico. Não tenha dúvida. 9. Gerar nos pais a boa prática de conversar sobre o sermão que foi pregado. Isso aqui é bastante interessante também. No passado, os puritanos, lá no século 17, 16, 17, né? Eles tinham a prática de, depois do culto, chamar as crianças e perguntar: houve alguma coisa no sermão que você não entendeu, alguma palavra que o pastor falou que você não conhece? Eles davam um reforço, tá, para checar se a criançada tinha aprendido. E isso pode ser feito nos nossos dias também. A nossa família particularmente, geralmente na volta para casa, no carro eu pergunto: e aí, entenderam o sermão? Pegaram as divisões? Pegaram os pontos? Eu vou checando. E você pode fazer isso ou no carro ou no almoço. Criançada, o que vocês entenderam do sermão? Conseguiram pegar o tema, as divisões, para que você auxilie nesse processo de aprendizagem. Acostumar a criança no ambiente cultico desde a infância. Sabe o que acontece muitas vezes em igrejas que têm o chamado culto infantil? A criança passa a infância inteira com material lúdico, vendo esmininguido, pintando caderninho, etc, etc. Aí quando dá ali pelos 12 anos, ela tem que vir para o culto dos adultos. Olha o choque. A criança não está acostumada, ela vai ter muita dificuldade de se acostumar. Sabe o que algumas igrejas têm feito? Eu ainda não vi isso na presbiteriana, tá? Eu sei de uma outra denominação que tem feito cultos de adolescentes. Então a criança não vem para o culto normal. Eles criam um culto para adolescentes, que aí a criançada vai ficar lá, os adolescentes vão ficar ali até uns 17, 18 anos. Porque perceberam que é muito difícil do culto infantil vir para o culto dos adultos. Aí cria-se um intermediário. Então veja, os puxadinhos que vão sendo feitos quando se foge da palavra de Deus. Agora, crianças que crescem no culto, elas não vão ter choque nenhum, elas vão se acostumar, né? Não vai ter que fazer nenhuma adaptação. Eis mais um benefício.
Muito bem, algumas citações sobre esse assunto que são bem interessantes. George Gillespie é um dos escoceses que fez parte lá da Assembleia de Westminster. Você se lembra que aquela grande Assembleia que durou 5 anos e meio, promovida e sustentada pela coroa britânica, eles se reuniam de segunda a sexta-feira durante 5 anos e meio e, como fruto daquela Assembleia, eles produziram Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, um saltério, que são salmos musicados, e um documento sobre governo da igreja. Tá? Eles produziram esses documentos. Era uma Assembleia de mais ou menos 140, 150 homens, e 4 deles eram escoceses, vieram de uma delegação da Escócia, e o George Gillespie era um dos escoceses. E ele escreve o seguinte, ele vai falar sobre circunstâncias. Deixe-me, antes de ler, falar de uma questão que tem a ver com culto. Em culto, nós temos elementos de culto e circunstâncias de culto. O que seriam elementos? Elementos de culto é tudo que a gente faz no culto que tem que ter base bíblica. O que a gente faz no culto? A gente lê a palavra, a gente ora, a gente canta, há uma pregação da palavra. Tudo isso que acontece no culto é chamado elemento de culto, é obrigatório. E tem que ter base bíblica. E a gente tem base bíblica suficiente para cultos com leitura da Bíblia, explicação da Bíblia, cânticos, música, adoração. Tudo isso tem base bíblica que se chama elementos de culto, ok? O que seriam circunstâncias de culto? Circunstâncias são coisas que não são religiosas. Por exemplo, uma igreja pode ter ar-condicionado ou pode ter ventilador. Ou pode não ter nada. Isso é religioso? Ar-condicionado é religioso? Ventilador é religioso? Não. Então, são coisas que ajudam o culto, mas que não têm caráter religioso. Essa igreja tem bancos de madeira, poderia ser cadeira. Não está escrito na Bíblia que tem que ter ar-condicionado. Não está escrito na Bíblia que tem que ser banco de madeira. Podia ser banco de plástico, podia ser cadeira. Horário de culto. Aqui nós fazemos culto às 9h30 e às 18 horas. Poderia ser às 8h30 e às 19h? Poderia. Não está na Bíblia o horário de culto. Percebe? Então, o que tem base bíblica é obrigatório. A gente chama de elementos de culto. O que não tem base bíblica, que são circunstâncias que a gente vai se adaptando, isso deve ser feito com bom senso, com sabedoria, mas não tem caráter religioso, ok? Isso são circunstâncias de culto. Por que eu estou falando isso? Porque tem defesa de culto infantil dizendo o seguinte: não, o culto infantil é circunstância, pode ter ou pode não ter. Opa, errado. Culto infantil é religioso, não é circunstancial. Circunstância é microfone, é ar-condicionado, é janela, é banco, é piso, é carpete. Isso é circunstancial, não é religioso. Agora, quando é algo religioso, como o culto infantil, não pode ser tratado como circunstância. Tem que ter base bíblica. Se não tem base bíblica, não faça. E aí, para explicar melhor isso, é que eu trago o Gillespie. Circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto, o que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Como eu mencionei, janela, ar-condicionado, banco, horário, nada disso é religioso. Culto infantil é. Em segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas pela Escritura. Como eu mencionei os exemplos, o culto infantil não facilita a adoração, na verdade tira as crianças da adoração. Em terceiro lugar, deve haver uma boa razão para as circunstâncias, tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Então, culto infantil é, na verdade, quebrar o mandamento da igreja inteira estar reunida. Sim.
É. Não, isso, exatamente. Esse é um ponto importante. Como é que eu determino se algo é culto ou não é culto? Se tem os elementos. Então, se eu coloco crianças numa sala para assistir esmilinguido, eu não posso chamar isso de culto. Ou para jogar bola, não é culto. Tá? Culto é quando há elementos suficientes para caracterizar culto. Outra citação que eu trago é do Gerhard van Groningen. É um pastor, já é falecido, pastor holandês, que esteve aqui no Brasil. Um homem muito usado por Deus, né? Ele, uma formação teológica impressionante, e ele ajudou igrejas em vários países e esteve aqui no Brasil. O que eu trago aqui é um extrato de uma palestra que ele deu aqui em São Bernardo e que foi transcrita. Então a linguagem é um pouco mais informal do que um texto de livro, tá? Ele disse assim na palestra: quando Deus fez um pacto com seu povo, eles todos tiveram que estar presentes, até mesmo as crianças de peito. E não havia um culto especial para as crianças lá. Estou pisando em terreno perigoso? Talvez possamos falar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, as crianças tinham que ser trazidas ao templo já no 8º dia para a circuncisão. E na idade de 12 anos já deviam ser consideradas adultas no que diz respeito ao culto. As crianças eram os futuros servos do rei. Deixe-me lembrar também que as crianças deviam participar da Páscoa, e elas tinham inclusive o privilégio de perguntar: o que significa isso? E os pais tinham que responder. Isso certamente foi na época em que o culto estava centralizado na família, mas o mesmo é verdadeiro quando o culto foi transferido e centralizado no templo. Eu sou o pai de 8 filhos, eu e a minha esposa temos experimentado o que é educar, em termos de culto, a essas crianças. Eu sei o que estou falando, nós somos avós de 29 meninos e meninas. Então podemos falar a partir de uma situação concreta. Estou pronto para falar sobre isso. Eu acredito em culto familiar, em casa e na igreja. Então, a experiência aqui, testemunho de um pai e um avô, né? Criando, como sempre foi na tradição protestante, crianças no culto. Daniel Hyde escreveu o livro O Berçário do Espírito Santo, acolhendo as crianças no culto. E ele diz assim: para aprender um novo idioma, você pode tanto ir passo a passo, da aprendizagem do alfabeto ao vocabulário, depois para a gramática e sintaxe, ou pode fazer um curso que mergulhe você em um mundo estrangeiro desconhecido. Embora contrarie o que muitos esperam, aprender por imersão total é de longe o método mais efetivo de se aprender um idioma. Por analogia, o mesmo é verdade com o ensino do idioma da fé cristã aos nossos filhos por meio do culto. Nossos filhos irão crescer para aprender e amar esse novo idioma, unindo-se a nós no culto, e nós, como pais, devemos estar arrebatados por isso. Então, assim como aprende-se mais rápido o idioma indo viver uns dias, né, ou um mês, ou algum tempo, sendo cobertos e ouvindo apenas aquele idioma, quando a criança ela cresce no culto, ela está aprendendo a cultuar ali na prática. É um caminho bem melhor. Aqui a doutora Inês Borges. Ela é uma pedagoga por formação, é doutora. Ela é esposa de um presbítero da Penha, tá? Eu tive aula com a dona Inês Borges num mestrado que eu fiz. Ela, de fato, em termos de pedagogia, ela é uma autoridade. E é por isso que eu a trago, porque quando se fala de culto infantil, evoca-se muito o argumento da pedagogia. Não, as crianças têm que aprender na linguagem delas. Então vamos ouvir o que uma pedagoga diz a respeito disso. De novo, a linguagem é meio informal, porque é um vídeo que eu transcrevi, tá? Eu vou dar o endereço do vídeo depois. Eu não consigo falar disso sem pensar nos cultinhos que acontecem durante o culto das nossas igrejas. Tira-se a criança para, entre aspas, falar na linguagem dela. Meus irmãos, os traficantes não falam a linguagem da criança, não. Os traficantes pegam crianças bem pequenininhas e vão treinando as crianças no crime, desde muito pequenas. Não há separação de classes lá, não.
E nós fazemos separação de classes achando que a criança não vai entender. Quem foi que disse isso? Vocês sabem quem disse isso. Piaget disse isso. A psicologia disse isso. A Bíblia não. A Bíblia fala, quando o teu filho te perguntar que rito é este, porque a criança está lá participando do rito que ela não entende, em algum momento, em vários momentos, ela não está nem curiosa o suficiente, ou entendendo minimamente, mas ela está lá. Uma criança de 6 meses que estiver participando de um contexto de Santa Ceia, não vai nem perguntar nada. Com 1 ano, talvez ela queira os elementos, mas ainda não vai perguntar. Mas uma hora ela vai perguntar, e ela vai aprender, e ela vai crescer inserida na comunidade da aliança. Ela vai crescer valorizando a sua história e a lei. A lei e a história são fundamentais, e isso se aprende em casa, e se aprende da igreja, isso se aprende andando pelo caminho, isso não se aprende numa salinha fechada com uma liçãozinha, com uma historinha e com um desenho para a gente pintar, isso é ensinado com a própria vida. Então uma crítica aqui contundente de uma pedagoga, de você retirar crianças do culto, porque as crianças devem aprender no culto com adultos. Veja, um dos fenômenos ruins das redes sociais e de crianças com adolescentes, com celulares e smartphones, né? E adolescentes com celulares, é algo que acontece que é o seguinte. Numa época em que não havia meios eletrônicos, mal havia televisão, as crianças eram criadas no meio de adultos. Tinha os pais, às vezes os avós, e a criança ia aprendendo o que é ser adulto vendo os adultos. Havia grande fonte de conhecimento nesse convívio etário diferente. Tá? Hoje o que acontece em muitas casas? A criança tem o seu celularzinho, entra em casa e continua no seu ambiente, no seu universo infantil. Aí na hora das refeições, em muitas casas, a criança continua lá com o seu tablet, com o seu celular, no seu universo infantil. O adolescente, em muitos casos também, o adolescente estuda com adolescentes, chega em casa, continua conversando só com adolescentes, e não conversa com os adultos, e não conversa com os avós. Estão percebendo o dano de um adolescente, de uma criança não sair do universo infantil e de um adolescente não sair do universo de adolescente? Quando é que ele vai ser exposto ao mundo adulto? Em muitos casos, no ambiente profissional. Só que ele não foi criado para conviver com adultos. Aí ele vai ser um adolescente no meio profissional. Sim, Dai. Obrigada. E o interessante é que a gente poupa tanto achando que isso está sendo bom para a criança, que numa matéria, eu acho que até da Globo, falando como que os traficantes, eles alcançavam as crianças, né? Faziam com que elas trabalhassem para o tráfico. E as crianças falavam, eles me tratam como adulto. Eles me dão poder, eles me ouvem, então aqui eles não me poupam de nada. E as crianças estavam maravilhadas com isso, porque eles achavam que dentro de casa tinham que obedecer, tinham que seguir regras e tal, e eles eram infantilizados. Já no tráfico não, eles já eram homens aos 12, 13 anos. Tinham responsabilidades, né? Então veja o dano que é você criar crianças sem essa visão de que eles têm que crescer, adolescentes têm que crescer, têm que se tornar pessoas maduras. Então muito cuidado com o uso de celular, de smartphone, né? Muito cuidado, porque você pode estar prendendo essa criança ou esse adolescente numa bolha que ele não vai desenvolver. Ele não fala com adultos, não conversa com mais velhos, tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? Aham. Acredito. Sim. Muita gente tem escrito sobre essa geração nova aí de 19, 20, 21 anos, chegando no mercado de trabalho
e o trabalho que eles têm dado para as empresas, porque eles estão chegando não como adultos, mas como eternos adolescentes. Então, da vida, né? Mais uma opinião, Davi Quaresma, é um jovem, tá? É o filho da Simone Quaresma e do Oreb Quaresma, reverendo Oreb Quaresma, lá do Rio de Janeiro. E ele escreveu um artigo sobre o assunto, eu peguei só essa frase aqui. Se Jesus Cristo estivesse ainda na terra e fosse falar ao seu povo, tenho a certeza absoluta de que pai algum retiraria o filho do local onde Jesus estivesse pregando. Essa é boa, não é? Imagine que eu anunciasse, aqui uma questão fictícia, irmãos, hoje à noite o pregador vai ser o próprio Jesus Cristo. Você acha que algum pai tiraria a sua criança? Vai lá para o cultinho, vai ver o esmininguido, aqui vai ter Jesus Cristo, lá vai ter o esmininguido. Agora, a questão é a seguinte, quando um pregador sobe aqui, seja pastor, seja seminarista, não é Cristo que está falando? Não é Cristo que está falando? É, não é? Então, dá na mesma. Você vai tirar tua criança de ouvir as palavras de Cristo? Não pode, gente, não pode. O que diz o manual litúrgico da IPB? Veja que interessante. Vê se você reconhece essas palavras, você já ouviu. Prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura? Pausa para a resposta. Orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor, prometem? Prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? No batismo. São as promessas que os pais fazem no batismo. Muitos de vocês já fizeram essas promessas. E veja o que os pais prometem: que vão ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. Então é incompreensível que igrejas presbiterianas façam os pais prometerem isso e no culto seguinte tirem as crianças do culto. A igreja está fazendo com que os crentes quebrem promessas. Estou chegando ao final. Eu trouxe aqui algum material de apoio. Esse livro, gente, está em português, O Berçário do Espírito Santo, Acolhendo as Crianças no Culto, de Daniel Hyde. É um livro que trata só sobre isso. Se você quiser se aprofundar no assunto, esse é o livro indicado, tá? Aqui está bem pequenininho, mas são vídeos, são 4 vídeos. O primeiro vídeo se chama Um Conceito Puritano de Culto Infantil, do Don Clister. Don Clister foi aquele que falou da mulher grávida que lia a Bíblia para o bebê no ventre. É uma palestra que eu recomendo. Aqui é uma palestra em que o reverendo Paulo Brasil, que já esteve aqui na igreja, ele foi entrevistado sobre culto infantil e ele mostra, na linha do que eu expus aqui, não a base bíblica. Aqui é o pastor lá de São Luís do Maranhão, o reverendo Alauli. Ele tem algumas palestras falando sobre a necessidade e a importância das crianças ficarem no culto. E aqui é a dona Inês Borges, é uma palestra também que está no YouTube. Culto infantil é ou não bíblico? Doutora Inês Borges, tá? E eu peguei o trechinho e transcrevi aqui para os irmãos. Aqui é um dos cadernos de sermões que nós tínhamos aqui na igreja, tínhamos porque esgotou e a gente não republicou. Mas a ideia aqui é a seguinte: em algumas igrejas, as crianças recebem um material para que elas escrevam, façam anotações do sermão. Então, nesse material aqui que nós fizemos, mas está esgotado, a criança escrevia a data, o nome do pregador, o texto está e aí vinha a referência bíblica, né, onde o pastor vai pregar ou o seminarista, o tema do sermão e as divisões, palavras que eu não entendi, e se a criança não sabe escrever, ela pode fazer um desenho aqui. Aqui encerramos. A nossa igreja tem esse material, mas ele esgotou.
Mas enquanto ele não é impresso, a recomendação que eu faço aos pais é que você compre um caderninho. Um caderno, tá? E aí no caderno você orienta o teu filho a anotar o nome do pregador, o texto em que o pastor vai pregar, ou o seminarista, o nome do pregador. Geralmente no sermão o tema é anunciado. Então o tema desta manhã é esse. Aí quem está anotando já põe lá o tema. E geralmente as divisões são repetidas, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, em quarto, às vezes, e aí a criança repete. Tá? Os pregadores têm sido orientados a repetir essas divisões, porque tem criança anotando, entendeu? Então, mesmo que a nossa igreja não tenha mais esse material, porque está esgotado, a recomendação que eu faço a você, pai e mãe, é: compre um caderninho, um cadernão, e aí a criança vai, a cada folha, ela anota a referência bíblica, quem está pregando, o tema do sermão e as principais divisões. Irmãos, é excelente quando eu chego numa igreja que não tem culto infantil e a criançada está ali atenta para anotar o tema do sermão e as divisões. É a melhor coisa, quando você percebe que a criançada está atenta, prestando atenção no sermão. Tá? Então note, evite ficar trazendo muito brinquedo para a tua criança, a menos que seja bebê, né? Os bebês não vão ter capacidade nem de fazer um desenho, mas a partir do momento que o teu filho, tua filha, já tem a capacidade de fazer um desenho, oriente, para que na hora do sermão, preste atenção e, se não sabe escrever, faça um desenho do que a pregação está trazendo, porque aí é uma forma do teu filho prestar atenção no sermão, que é para isso que nós estamos aqui, né? E você vai ensinando o teu filho a ter essa mente lógica de saber que cada sermão tem um tema, tem divisões. Aliás, meus irmãos, por que nós apenas não lemos o texto e explicamos o texto? Por que a gente pensa num tema e em divisões? Porque se você sair do culto com as divisões na cabeça, com o tema e as divisões, você consegue lembrar de uma parte maior do texto. Tá? Se você guardar na cabeça a estrutura, você consegue se lembrar de coisas que foram faladas na estrutura. É por isso que pregadores fazem assim, tá? Estruturam o texto para que isso fique melhor gravado na memória das pessoas, e a gente vai ensinar os nossos filhos por este caminho, ok? Eu encerro por aqui então. Há alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma palavra? Fiquem à vontade. Tudo ficou claro? Sim. Quando nós estávamos lá no interior de Minas, nós acompanhávamos uma igreja de e eles retiravam as crianças. Retiravam. Primeiro outra e outra que os pais se concentravam. Então, mas e nós acompanhamos os batismos, né? Antes do culto fazia-se o batismo, né? Depois tirava. Eu conheci uma igreja que começou o culto infantil com esse argumento: vamos tirar as crianças para os pais terem mais silêncio para se concentrar. Pense num argumento ruim. Então eu vou tirar aqui o incômodo para que eu possa me... Gente, o que é isso? Não pode. É a melhor coisa quando você tem crianças na igreja. Mesmo que façam barulho no culto, não tem problema. O importante é que elas estejam aqui. Um pastor, há pouco tempo atrás, disse que o melhor sinal de uma igreja sadia é quando há crianças, muitas crianças, né? Significa que essa igreja vai crescer. Quando você chega numa igreja e só tem um pessoal velhinho, não tem um jovem, não tem uma criança, o que vai acontecer com essa igreja? Então é ótimo quando há um monte de crianças na igreja, e se fizer um barulhinho no culto, não tem problema. É claro, né? Se você é um pai, tente ali dar um jeito, mas não tem problema, tá? É um sinal de vitalidade do povo de Deus, uma igreja cheia de crianças. Sim, Vivi. Era isso que eu ia falar, porque as pessoas às vezes se incomodam com o barulho das crianças, né? Então, o corpo de Cristo, ele vai funcionar bem todo
completo, né? E as crianças faz parte, né, do Faz corpo, parte, não tem jeito. E o povo tem que ter uma certa paciência, né? Exatamente. Então, a ceder os bancos de trás para as famílias que têm crianças pequenas. Isso. Né? Ter paciência se a criança menor está chorando. Não, porque é impossível, não tem como não existir isso, né? Isso é interessante. Nas igrejas que as crianças ficam no culto, geralmente os adultos são mais pacientes. Eu já vi em igreja que tem culto infantil, que as crianças são retiradas, aí uma criança faz um barulhinho, os olhares já são fulminantes. O povo não tem paciência. Então, numa igreja que as crianças estão aqui, a gente vai ter paciência, né? Bebês especialmente, não tem como você falar para um bebê, fica quieto. O bebê, né? Então a gente vai ter uma paciência maior, tá? Sim. Obrigada. É assim, eu acho que os últimos bancos é para mães com bebês. Porque acima de 2 anos já pode vir para frente. Porque quando eu tinha o Eduardo e a Vânia, que eram pequenos, até 1 ano e meio, assim, eu fiquei no fundo. Mas aí eu percebia que eles se distraíam com alguém que passasse, com alguém que entrava atrasado, com qualquer outra movimentação, eles ficavam distraídos. Aí eu falei, assim, então vim para frente. Então, aqui na frente eles se distraem muito menos do que lá atrás. Porque lá atrás há movimentação. Então aqui na frente eles estão... Eu trazia assim, livrinho para eles mexerem. Mas eles ficavam quietos. E lá no fundo não, porque lá no fundo tem movimento. Acho que bebês sim. Porque bebês choram, tudo, a mãe às vezes tem que dar mamada. E às vezes o pai tem que sair meio rápido, a mãe, né? Tem que sair rápido com o bebê. Mas maiorzinho, acima de 2 anos, pode vir para frente. Pode, porque eles distraem, eles se distraem muito menos. Muito bem. Vamos encerrar então? Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã, estudando a Tua Palavra. Te louvamos porque a Tua Palavra... ela destrói conceitos estabelecidos por nós, conceitos humanos, e a Tua Palavra prevalece, Pai. Nós pedimos que nos dê graça para que aceitemos e caminhemos sempre nela, e abençoa também, Pai, as igrejas que equivocadamente têm tirado as crianças justamente do momento dos meios de graça, Pai. Abençoa esses líderes, os pastores e presbíteros, para que percebam o benefício que é para as crianças elas aprenderem desde cedo, desde a tenra idade, a adorar ao Senhor junto com os seus pais. Abençoa todas as igrejas que se proclamam e que são igrejas do Senhor, pregando a Tua Palavra de várias denominações, para que a Tua Palavra seja sempre o centro, ó Pai, a regra de fé. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.